E aí, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, ou boa tarde, né, ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo, mas tenha um bom dia, barra resto de dia, depende. Meu nome é Beatriz, esse aqui é meu canal e vamos fazer uma devocional agora, vamos contar uma historinha bem interessante da Bíblia, porque todas são muito interessantes, mas eu escolhi uma para falar hoje, deve estar aí no título, você já deve saber até qual é. Então vambora, vamos embora, sem enrolação, sem ficar enrolando, tá ligado? Vambora. Hoje a gente vai falar sobre Balaão. Quem conhece a historinha de Balaão, levanta a mão. Eu! Tá lá em Números 22, versículos de 1 a 22. Não vou ler o capítulo inteiro, essa parte aí que você tá pensando, Balaão não é aquele cara que a mula falou com ele. É esse cara mesmo, esse cara aí mesmo. A gente vai ver a história dele, mas a gente vai tratar de um outro assunto hoje. Então vamos embora. Já deu tempo aí de você pegar a sua Bíblia? Abrir em Números 22, de 1 a 22? Deu, né? Espero que tenha dado. Então vamos embora. Diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui essa noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a esse povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e de 2 de seus moços com ele. E agora é que começa a questão interessante dessa história. Por quê? Muita gente, inclusive eu também, quando eu li a primeira vez, fica muito confuso com essa passagem.
Porque parece que há uma contradição no texto, já que nesse versículo aqui em que o Senhor fala com Balaão pela segunda vez, no versículo 20, Deus diz: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. E aí logo no 22 diz, né, depois de ter dito que Balaão foi com os caras, fala que a ira de Deus se acendeu porque ele ia. E muita gente fica, a ira de Deus se acendeu, mas não foi Deus que falou para ele ir? Então hoje nós vamos, isso mesmo, tirar essa dúvida. Por que que a ira de Deus se acendeu? Por que será? Por que que você acha que a ira de Deus se acendeu? Vambora. Então, para entender melhor o que acontece nessa história, vamos recapitular o que aconteceu. Tem esse cara, que era o rei dos Moabitas, chamado Balaque. Balaque estava completamente aterrorizado, diz no versículo 3, no versículo 2, que Balaque viu tudo que os filhos de Israel fizeram aos amorreus. E diz que Moabe temeu muito diante desse povo. Ou seja, estava todo mundo com medo, entendeu? Estava todo mundo aterrorizado, os israelitas iam, lutavam e ganhavam tudo, e derrubavam todo mundo, e matavam todo mundo, e acabavam com tudo. E eles estavam morrendo de medo. E aí, Balaque fala o quê? Vamos chamar Balaão. Por quê? Porque se Balaão amaldiçoar, ele vai amaldiçoar. Se abençoar, vai abençoar. Vamos lá com Balaão, porque Balaão que vai resolver essa parada aqui. E aí ele manda os anciãos irem lá falarem com Balaão. Eles chegam para Balaão e falam que Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão fala, beleza, fica aí, eu vou perguntar para Deus. E Balaão vai lá e pergunta para Deus. E o que Deus fala para Balaão? Prestem bem atenção, ok? O que Deus fala para Balaão? Então, versículo 12. A resposta de Deus para Balaão diz: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. E aí, o que Balaão faz? Ele se levanta pela manhã e fala para os caras, pode voltar, vocês tudo aí, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. O Senhor disse não, ok? Porque o povo era bendito. Então Balaão recusa ir com eles e eles voltam. E aí Balaque, muito espertinho, o que ele faz? Isso mesmo, ele manda mais príncipes. Balaque não desiste, Balaque ele pega ainda mais príncipes com mais honra e ele manda até a casa de Balaão. E aí, olha só que interessante. Eles não chegam lá e fazem o mesmo pedido. Assim, sabe? Eles não chegam e vem, eu sei que você negou a primeira vez, mas pô, vem sim, vem. Não, eles chegam lá e eles oferecem coisas para Balaão. Eles oferecem honra. E eles oferecem, aparentemente, riquezas, porque diz que Balaque disse que faria tudo o que Balaão lhe disser. Então, Balaão provavelmente poderia também pedir por outras coisas, né? Não só dinheiro, mas sabe-se lá que outro tipo de coisa Balaão poderia pedir a ele, né? E aí, essa parte aqui é que é o ponto da história, entendeu? Balaão, ele já tinha uma resposta de Deus. Deus já tinha respondido ele da primeira vez dizendo, você não vai amaldiçoar esse povo é bendito. E aí, quando chega toda essa galera, toda honrada, os príncipes lá na casa de Balaão oferecendo honra, Balaque vai fazer tudo o que você quiser. Eles chegam com todas com todas essas ofertas e oferecem tudo isso a Balaão e Balaão abre os olhos assim, né? Ele fica deslumbrado, imagina. Alguém super importante chega na sua casa e te oferece um monte de coisa, um monte de riqueza, um monte de honra e, nossa, olha só tudo que você vai ter. Você só tem que vir e amaldiçoar o povo. É só isso que eu tô te pedindo e eu vou te dar tudo isso daqui. É uma tarefa tão fácil, né? E Balaão já tinha a resposta. Deus já tinha dito, não, esse povo é bendito, você não vai não. Mas aí Balaão, ao invés de manter o que Deus já tinha falado para ele, porque Deus já tinha falado, Deus sendo Deus, não iria voltar atrás e falar, pensando melhor, pode amaldiçoar, pensando aqui, agora que eu parei pra pensar, realmente, pode amaldiçoar. Claro que não, claro que Deus não ia fazer isso. E
E aí ele tem um comportamento, uma fala bem contraditória, porque ele parece que está tentando se convencer de que ele está fazendo a vontade de Deus, quando tá claro que o coração dele está super inclinado para todas essas coisas que ele iria receber. Ele fala: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ele fala: não, como assim? Eu faria isso? Não, nem que Balaque me desse toda essa riqueza, como é que eu poderia traspassar o mandado de Deus? Mas aí ele fala, logo no versículo seguinte: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. O que o Senhor me dirá mais? Meu filho, o que você acha que Deus vai te dizer mais? Deus já te falou que não é pra você ir amaldiçoar o povo, tá ligado? Não faz sentido, tá sendo contraditório. Então Deus fala para Balaão: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. E por Deus ter falado isso, já era um motivo gigante para Balaão não ter ido. E por que não era para ele ter ido? Porque a questão toda é: ele só iria ganhar honra e riquezas se ele amaldiçoasse o povo. Deus já tinha dito que ele não iria amaldiçoar. Então, quando Deus fala na segunda vez, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser, já era pra ele parar e pensar, mano, pra que eu vou, sabe? Pra que eu vou sair daqui da minha casa e até lá no Balaque? Pra que, sabe? Se eu não vou amaldiçoar o povo, pra que eu vou? Não faz nem sentido eu levantar e ir, porque não adianta, eu não vou receber isso que Balaque tá me prometendo. Mas por que Balaão foi? Por que ele foi? Isso mesmo, porque o coração dele já estava inclinado para todas essas riquezas, para toda essa tentação que estava sobre ele, e aí ele acaba indo. E é por isso que a ira de Deus se acende contra ele. Porque ele já não estava com o coração em fazer a vontade de Deus. O coração dele já estava lá sendo tentado, entendeu? O coração dele já tinha até sido tentado. Ele já estava completamente voltado para si, com o coração egoísta, com o coração fechado, e ele estava indo com o intuito de amaldiçoar o povo mesmo, porque ele só foi porque toda essa honra, essas riquezas tinham sido prometidas a ele. E ele só conseguiria isso se ele amaldiçoasse o povo. Então, uma coisa, né, precisa da outra para funcionar, e Balaão não é que ele foi ingênuo, não. Ou que Deus mandou e depois Deus ficou irado, então, Deus está sendo controverso aqui nessa passagem. Não é nada disso. O coração de Balaão já estava lá na riqueza. Balaão já estava, com os olhão lá na riqueza. E aí você me fala: tá bom, Bia, já entendi por que a ira de Deus se acendeu, já entendi que essa passagem não se contradiz, já entendi que Balaão estava sendo egoísta, estava pensando nas riquezas que ia receber, na honra que ia receber. Balaão já não estava com o coração mais no que Deus mandou ele fazer. Já entendi tudo isso, mas ok, qual conclusão eu tiro dessa história? Qual conclusão você tira dessa história? Deixa aí nos comentários se você tirou alguma conclusão dessa história. A conclusão que eu tiro é que Balaão não se importou de fazer a vontade de Deus enquanto os seus próprios desejos não estavam envolvidos no processo. Quando coisas materiais foram oferecidas a ele, e não só materiais, né, como a própria honra e literalmente qualquer coisa que ele quisesse, quando tudo isso é oferecido a ele, ele enche os olhos e ele repensa se fazer a vontade de Deus valia mesmo a pena ou não. E quando ele vai em direção ao Balaque, como eu falei, ele já vai pensando em amaldiçoar o povo, porque então ele ia ganhar tudo aquilo que foi prometido a ele, né? Todos aqueles desejos que eram desejos dele, eram desejos da carne dele. E quantas vezes nós também não nos importamos em fazer a vontade de Deus só enquanto nossos próprios desejos não estão envolvidos em fazer a vontade de Deus. Só enquanto nossos próprios desejos não batem de frente com a vontade de Deus. E aí quando nossos desejos vão lá e batem de frente, aí a gente fala: opa, eu quero mesmo fazer a vontade de Deus, opa, eu vou mesmo fazer isso. Então, fica aí a reflexão, vale a pena
pensar sobre isso e que nós não sigamos o exemplo de Balaão nessa parte do capítulo, porque depois ele se arrepende, né? Que é quando a mula fala com ele e que o anjo do Senhor para ele no caminho e ele se arrepende e tudo mais e vai lá e abençoa o povo de Israel 3 vezes, certo? E provavelmente também não ganhou nada do que Balaque prometeu a ele porque ele não cumpriu o acordo. Mas que a gente não siga o exemplo de Balaão nessa parte lida, né? Nessa parte do capítulo. Que a gente não nem pense, que nem passe pela nossa cabeça fazer algo que não seja da vontade de Deus em prol dos nossos próprios desejos e em prol das nossas próprias vontades carnais. Bom, e essa, o que foi isso? Essa foi a devocional de hoje e eu espero que tenha falado ao coração de vocês de alguma forma e espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha aí, deixa um like, deixa uma curtida, se inscreve no canal se você quiser, se você não quiser também tudo bem. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!